Quando a gente visita um jardim de infância de Pedro Gevaldo, qualquer lugar do mundo, qualquer região do Brasil, a gente logo percebe que é um espaço permeado de natureza. E quando a gente entra na sala de aula, a gente fica assim, mas eles brincam exatamente do que aqui? Quais são os brinquedos? O que tem para brincar? Né? Isso muitas vezes são perguntas de pais. Não tem atividade que o educador faz com a criança pequena que seja mais decisiva e importante que o brincar espontâneo. Essa brincadeira espontânea, que a gente está chamando de espontânea, que a gente também chama de brincadeira livre, né? Que ela tem um tempo alongado, não são 15 minutos, né? É um tempo que a criança ela precisa entrar nesse âmbito onde ela vai começar a se ativar. Então é algo que vem de dentro dela para fora. Então muito diferente de uma atividade onde o professor coloca a tarefa, né? E a criança vai na onda do professor, né? Então esse tempo ele é diferente para cada criança, para cada idade, né? Então a gente precisa respeitar isso e realmente assim, precisa ter isso dentro da escola, com toda a nossa força e verdade, que isso aconteça dentro, né, da escola, que a gente respeite isso. Para você ser espontâneo, você tem uma entrega, você tem uma confiança, seja no ambiente, seja nas pessoas que estão ao seu entorno. Eu vejo essa relação. Brincar para mim é algo divino, assim, é como as pessoas acham que eu exagero um pouco, mas para mim brincar é como amar, assim, você não brinca pela metade, você não ama pela metade, ou você brinca ou você não brinca, ninguém fica assim, vamos brincar só um pouquinho, vamos brincar só 30%, não, assim, a gente brinca até acabar a brincadeira, até a gente ter vontade, até a gente perceber, não, agora não deu mais, essa eu não aguento mais, eu quero outra. E é nesse momento que eu acho que as coisas são levadas para o coração. Eu acredito muito que a criança ela chega com uma força interna, né? Um desejo, e essa força vem do desejo e desse amor de estar aqui. Então, uma criança que está viva, a partir dessa primeira expressão, estou aqui, ela descobre
o que tem ao redor dela como grandes margens do seu fluxo de vida, que é o espaço e o tempo. E no espaço, o primeiro espaço que ela tenta habitar é o próprio corpo. E tentando habitar no próprio corpo, a criança vai devagarinho se sentindo em casa porque se torna hábil no corpo. É um ambiente o próprio corpo, certo? Ela precisa ser acolhida nesse ambiente da própria corporalidade. E para isso ela tem essas bênçãos do desenvolvimento natural. E ela pode desenvolver as suas forças. As crianças, elas têm muito mais forças do que às vezes os adultos imaginam. Então, ela precisa ter espaço para brincar com o próprio corpo dela e não tanto coisas de fora, né? Depois ela precisa entrar no ambiente da natureza. Essa criança começa a experienciar. E o que a gente não pode fazer é impedir que ela tenha experiências seguras e bonitas com essa natureza. Então, esse grande brinquedo, né, que a gente pode chamar assim, essa grande possibilidade lúdica que é a natureza, ela é o mais importante que a gente pode conseguir oferecer para a criança, né? Por isso essa força, essa importância de que esse espaço do brincar dentro da escola preserve esse espaço de natureza, né? No ambiente externo, esse convite que a natureza faz, né, é um brincar que convida a um movimento amplo, a correr, a saltar, a se balançar, a pegar coisas pesadas e deslocar. Então, convida para essa grande movimentação. Um lugar apropriado para uma criança é o lugar onde ela pode ancorar nesse corpo dela. E para isso ela vai ter que experienciar a força, a rapidez, ela vai ter que experienciar a dor, ela vai ter que sentir o joelho que dói quando ela cai. E aí tá tudo bem, porque vai ficar bom. Tá doendo? Tá doendo, mas vai passar. Então não é um brinquedo de uma idade, e sim a natureza abrange todas as idades, né? Ela se presta a esse serviço. E tem um outro ambiente que é o ambiente do outro, da outra pessoa, dos adultos e das outras crianças. Esse ambiente também precisa ser um ambiente preparado para essa criança entrar. Já não basta mais só a natureza, né? Já não basta mais só o meu corpo, mas agora é necessário, é fundamental os meus amigos. E eu lembro que quando eu era moleque, a gente precisava de todo mundo. E se a gente não tinha todo mundo, pelo menos na minha época, na minha infância, a gente brincava sozinho, esperando sempre que o outro pudesse chegar. Melhores amigas para sempre. Quando surge o enredo, a história, se faz de conta,
é bem fundamental essa companhia, essa parceria. E é bonito de ver que aí as crianças mais velhas do jardim, né, as mais maduras, elas costumam liderar esse enredo, onde elas conseguem construir essa história, conseguem segurar a história, né, até o final. Você não quer ir aqui no acampamento tão legal? Oh, gente, ajuda, né? Eu vou ajudar. Só tem que botar um pano ali. Eu vou levando, tá? A minha cama é gostosa. A gente pode tirar uma caminhoninha e dormir juntos, Estera. Tá bom? Quer que eu faça uma coisa? Eu faço uma armadilha pro lobisomem. Pode fazer. Pega uma corda, amarra aqui. Beleza, boa! E botar fora. Finge que quando todo mundo tá dormindo, a gente acordava e a gente saía pra caçar. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Essa relação com o espaço social vai devagarinho trazendo para a criança a possibilidade dela autonomamente decidir qual atividade ela quer fazer. E a autonomia talvez seja um dos pontos culminantes dessa tarefa da primeira infância. Sempre fico feliz, fico emocionado quando eu estou aqui, porque eu vejo que a alegria que as crianças têm quando a professora abre a portinha, elas sabem que agora elas podem fazer o que elas quiserem, assim. E elas sempre sabem o que elas querem fazer. A impressão que eu tenho é que ela nunca precisa ficar pensando muito. Ela sai e olha 3, 4 lugares, algumas sempre brincam na areia, algumas sempre vão para a balança, mas aí daqui a pouco já deu, já se alimentou daquilo, já vai para outra. Mas aí continua, elas sabem que daqui a pouco vai ter de novo, porque aqui brincar é muito, muito importante, então nunca vai faltar. Então, espontaneidade e autonomia nesse jogo de relação da criança um com o outro. Eu acho que isso é o nutritivo, é o nutridor. Nós oferecemos na pedagogia Waldorf uma riqueza de materiais. O que é importante é que eles tenham a sua identidade, a sua veracidade. A criança vai construir o seu brinquedo se ela tem um material adequado para isso. Porque se ela está diante de um material, seja um toquinho, seja uma conchinha, ou uma semente, ela pode ter várias possibilidades com esse material. Ele não é unilateral, ele não é específico para aquela função. Então, a partir desse material, ela é livre para construir o seu brinquedo. Ela não é escrava da função daquele objeto, daquele utensílio, né? É simplesmente um material. Você quer ajudar a gente? Brincar com a gente? Eu tô fazendo um bolo de aniversário.
engraçado esse nome brincadeira, né? Porque na verdade não é brincadeira, né? É a vida, é muito sério. Para as crianças é muito sério brincar, né? Toda a vida deles é isso. Então a gente lê nas crianças assim, tudo que tá vindo, né, brotando do seu interior assim. Já foi, menino. Não foi? Então tá tudo. Ô, gente, olha o quadro de espuma! Uma cachoeira apodrecimento, né? Vou pegar. Uma ilha. Isso, uma ilha. Gente, cidade mais. Lama. A concha... Uau, nenhuma lama escapar. A concha dele tá secando, precisa de mais gosma. Que muitas vezes o adulto chama de faz de conta, mas para a criança não é faz de conta, né? Ela tá brincando de verdade daquilo, eu tô fazendo de verdade comidinha. Então é tão de verdade que essa verdade transborda, né? Eu posso oferecer ela para todos ao meu redor, né? Que delícia, comida. Sim, é macarrão. Então a gente vê dentro de uma sala de aula, você me perguntou das minhas crianças, que a gente não precisa interferir e conduzir as brincadeiras, porque tudo que eles precisam desenvolver está neles já. É fazer florescer, dar esse espaço de florescer o que cada um de nós traz na sua essência. O Steiner fala isso, não existe educação, só autoeducação. Então nós formamos esse ambiente onde a criança possa ela mesma se educar. Quando ela cria a sua brincadeira e é conduzida por uma imagem que partiu dela, ela é a senhora de si, né? Dessa construção. Ela também é a responsável. Por isso que a professora devia estar muito atenta nesse momento que a criança brinca espontaneamente, mas sem interferir, né? Não deixando esse espaço mesmo livre da criança, mas atenta, prestando atenção na proximidade desse brincar. Olha, a mistura de idade é muito rica. Forma-se, na verdade, uma grande família. Tudo de uma forma natural é que esses mais velhos cuidam desses menores. E esses menores olham com grande admiração para esses mais velhos e passam a imitá-los e admirá-los, né? Então ele como percorre um ciclo, né, de crescer com a classe. E muitas vezes é o oposto do que ele tem na família. Se ele é o menor na família, o filho menor, ele sempre vai ser. Mas nesse ambiente ele às vezes chega o menor, mas depois ele também tem a oportunidade de ser o mais velho e receber os pequenos da mesma maneira como ele foi recebido. Muito rico e muito especial quando a criança pode se ativar através do brincar, isso fazer essas escolhas, experimentar essa diversidade, né?
A margem do espaço vai do espaço físico para o espaço social e para o espaço interior, quando a criança contempla coisas e a partir da contemplação percebe que ela tem um mundo próprio na sua vida interior. E é bem interessante que muitas vezes as crianças mais sensíveis ficam muito felizes quando os adultos ao redor são capazes de silenciar. Ela tem a possibilidade de perceber nesse silêncio um pouco da vivência de um casulo para poder penetrar no seu mundo interior. Que a criança espontaneamente se ativa. E nós, adultos, muitas vezes interrompemos essa atividade. Que o fim para a criança não necessariamente é uma finalidade que nós chamamos de educativa. O fim para uma criança é preencher o tempo presente com o seu envolvimento, com a sua presença, porque ela vive na atemporalidade. Para ela não faz sentido aquilo que já passou e ela nem está pensando e muito menos ansiando para o que virá. O adulto, o professor, ele precisa estar muito aberto para olhar esse brincar com aqui e agora. No momento presente. Então você tem que estar muito presente, né? Então o adulto ele não está brincando com uma criança, mas ela está com aquele fio que ela sabe quem está brincando até nas costas dela. Você vai ampliando a sua rede de sentidos para que você possa acolher as crianças, sentir as crianças. Para isso você precisa estar num ponto e dali irradiar, né? Esses tentáculos, digamos assim, ou esses raios. Olha, eu matei de aranha. É verdade? Nossa. Quando um adulto está vivendo com uma criança, com várias crianças, como no Jardim Waldorf, ele tem que despir uma capa do moralismo. Porque se ele começa a querer enquadrar todas as ações da criança no bem e no mal, ele também engessa esse lugar que a criança pode experienciar. Na brincadeira é muito certo quando é justo. Eles têm essa capacidade, sabe? E quando é feio, eles também sabem por que é feio. E às vezes eles fazem a brincadeira do feio, de fazer o que não é tão bonito de ver, mas faz parte dessa experiência deles de estarem na carne, de estarem num corpo, de estarem no mundo. A única forma de acordá-la é fazendo cócegas. Para que a brincadeira funcione, tem algo que exige que eu perceba o que é que o outro também é capaz, o que é que o outro suporta. E eles querem que a brincadeira dê certo, a coisa que eles estão mais interessados é que a brincadeira dê certo. E ela dá um beijinho. Tem pena. E é o que a humanidade precisa, né? Como é que a gente vai conversar com o diferente se a gente não brincou? Se a gente não teve essa possibilidade quando criança? Então, falar de tolerância e não dar espaço para brincadeira, fica vazio. Que as crianças sempre criam novas possibilidades. Então, às vezes, eles estão brincando de algo que às vezes pode ser um pouco mais doloroso, um assunto mais doloroso. Por exemplo, de um pai e uma mãe. Então a criança fala, não, mas não tem pai, tem mãe, não tem mãe. Mas aí eles falam, tá bom, então na nossa família vai ter 3 pais e 3 mães.
né? Então existe uma digestão desse mundo que eles estão vivendo ao redor, mas ao mesmo tempo construção, a possibilidade de novas criações. A mamãe escreveu, eu vou ficar com saudade de vocês. Tá, eu vou mandar uma mensagem, mãe, e a gente também vai, mas a gente vai mandar cartas umas para outras. Eu já tô mandando um recado, tá? E uma das maiores conquistas que a gente percebe, poxa, essa criança tá plena, né? Brincou tudo que tinha que brincar, tá pronta para novas conquistas, né? É quando você realmente vê uma criança brincando com uma leveza, né? É tão leve que não cansa, por isso que não precisa parar nunca. A partir dessa qualidade de leveza é poder ter autoconfiança de que é capaz, de que essa casa lhe pertence e que ela é capaz de fazer muitas outras conquistas pela vida fora. Eu acho que essa criança que brincou, ela leva primeiro essa sensação de existência, de vínculo. Eu estou em mim. Uma criança que brincou muito, ela tem organicamente uma memória, sabe? Que não é uma memória que são com frases de efeito, mas ela tem no músculo e no osso dela uma recordação de se sentir plenamente ancorada na vida. Isso é uma memória que fica no organismo como um todo. Isso é memória de saúde. Então é uma saúde que ela abrange todos os aspectos. A saúde física é uma memória que fica no teu coração, na tua emoção, porque essa memória da felicidade, essa memória do encontro com a terra, e é uma memória de si mesmo. Eu sei que eu posso. Então eu acho que o que fica para uma criança que brincou é essa sensação de felicidade da existência. Quando a criança brinca, ela se sente viva. Ela sente a vida em todos os seus gestos, em todos os seus atos. É muito bonito a gente acompanhar isso assim. Eu tenho muita gratidão por ser testemunha, né? De ver como elas têm esse amor pelo entorno, como elas são ricas.